O Dia Mundial da Oração é comemorado em todo o mundo na primeira sexta-feira do mês de março. As origens desse dia remetem ao século XIX, quando mulheres cristãs dos Estados Unidos e Canadá iniciaram por meio da oração diferentes atividades de cooperação e apoio em obra missionária, depois da devastação da Primeira Guerra Mundial. Mais do que um dia institucionalizado, a oração é um estilo de vida que o cristão deve adotar sempre. Orar é desenvolver um relacionamento de amor e poder com Deus. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração também é um grande privilégio. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. E, gente, a Bíblia fala muito sobre oração. A gente poderia ficar aqui muitas horas falando só sobre os versículos que falam sobre oração. Mas eu quero que vocês ouçam e conheçam as minhas queridas convidadas de hoje que vieram falar sobre esse assunto, vieram compartilhar experiências, fruto de oração. É a querida pastora Patrícia Sabino, líder do Ministério Desperta Débora, da Igreja Batista da Lagoinha, além das irmãs e intercessoras Sônia e Elizabeth. Na verdade, é a Elizabeth primeiro, né, porque a gente mudou ela de lugar, a Elizabeth Bernardes e depois a Sônia Bernardes. E se você tem alguma pergunta, dúvida, comentário, testemunho para compartilhar, aproveite, mande pelo WhatsApp e mande pelo semfeliz@redsuper.com.br, WhatsApp 984025756, eu nunca consegui decorar esse número, 9756. Você já está ligadinho, pode ir mandando que daqui a pouco a gente lê suas perguntas. Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo, viu, queridas? Obrigada. Que delícia, bom demais, bom demais. Bom, eu queria que você começasse, Patrícia, contando o seu testemunho. Rapidamente, como foi a sua conversão? Você não nasceu, eu sei que você não nasceu num lar cristão, né? Sim. Minha mãe, na verdade, ela veio da Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio e minha mãe teve o primeiro casamento, ali ela se converteu, frequentou a igreja, né, da Assembleia. Depois ela ficou viúva aos 33 anos. Oh, meu Deus, tão jovem. E casou com meu pai, E teve eu e minha irmã. E assim, eu não fui criada, na verdade, a mãe chegou a desviar nesse período. Então eu não criei, né, um berço evangélico, vamos dizer assim. Mas aos meus 15, 16 anos, eu fui convidada a participar de uma festa de 15 anos, dançar numa igreja, sempre dançar, né, valsa, no caso, numa igreja batista até Ágape, perto de onde eu morava. E ali eu comecei a ir, gostei, e um dia eu resolvi ir um domingo a um culto, né? E ali eu lembro que foi eu mais uma amiga, nós entramos na igreja e entregamos nossa vida ao Senhor. E dali foi uma busca intensa, né? Com certeza. Comecei a buscar, conhecer o Senhor, mas aos meus 21 anos, né, 21, 22 anos, esse período eu fiquei ausente também, não fiquei assídua, mas com meus 21, 22 anos, eu comecei a ir para a Igreja Batista de Lagoinha, né? Quando eu comecei um processo, quando eu comecei a namorar, quando eu comecei a ter um relacionamento, né, com meu esposo, que eu quero contar esse testemunho, né, de por tantos anos que eu orei pela vida dele. Então, foi ali que eu comecei a me chegar ao Senhor. Né? Ali que você começou a descobrir a importância da oração, de estar da orando, intimidade de com buscar. Deus, a busca ao Senhor, né? Daqui a pouco você vai contar o Tem testemunho muita história, dele. tem muita história. Vai contar o testemunho dele. E eu queria que a Betinha aqui, a minha amiga, elas são minhas amigas, são minhas intercessoras também, viu, gente? Elas são intercessoras de muitas pessoas. E quando nós estávamos programando, né, as meninas, a Bárbara, que é editora, Mariana, produtora do programa, o Arthur, a minha equipe estava preparando esse programa e elas me perguntaram, mas tem alguma sugestão? A gente tem na nossa igreja da Lagoinha muitas pessoas, pastora Ângela Valadão, pastora Zenete, pessoal do pastor Ronaldo, Asti Vera, tantos ministérios maravilhosos sobre oração. Até falei do pastor Joaquim, que tem uma vigília lá há muitos anos, e ele já tem mais de 80 anos, e ele está firme, né? Verdade. Mas aí eu me lembrei
das minhas duas queridas amigas que vivem, dedicam a vida delas para orar pelas outras pessoas. É uma vida linda, dedicada a Deus, dedicada. E tem ainda a terceira, que é a Claudinha, né? A terceira, são 3 irmãs. E aí eu queria que vocês compartilhassem rapidamente também o testemunho de conversão de vocês, antes da gente ir para a oração em si. Bom, eu posso começar, né? Na verdade, as minhas tias, irmãs do meu pai, elas eram da Assembleia de Deus. E elas já intercediam, né? Pela minha família, pelos meus pais, pelos meus irmãos, há muito tempo. Aí a oração, né? A oração, importância da oração. E a gente teve, assim, uma situação muito complicada, porque meu pai, ele sofreu um acidente de carro e ele morreu, assim, muito novo, com 58 anos, né? Não, e foi passando, o tempo foi passando e a minha mãe, com 54 anos, ela teve Alzheimer. Meu Deus. Então, assim, foi uma situação muito complicada para nós, né? A gente era bem jovem e uma responsabilidade muito grande, né, Betinha? E aí eu lembro que um dia eu saí para dar uma distraída com a Betinha, eu fui encontrar com uns amigos e eu conheci um rapaz. E ele era cristão, me convidou para ir para a igreja. Eu falei, eu vou. Aí fui. Eu lembro que foi na Batista da Floresta. Cheguei lá, foi uma coisa assim tão sobrenatural, né, Márcia? Foi quando? Foi no dia 1º de agosto de 1989, às 8 horas da noite. Eu me lembro que esse meu amigo, né, ele se tornou meu amigo, ele falava assim para mim, deixa eu orar por você, peraí. E eu achava aquilo estranho, porque a gente não estava acostumado, né, com o ambiente e tal. Eu devia estar lá. Eu deveria estar lá, porque eu era de lá nessa época. Pois é. Aí eu lembro que do nada me deu aquela vontade, quando o pastor fez o apelo, me deu aquela vontade de ir lá na frente. Eu fui e de lá para cá, né, a gente, pela graça do Senhor, a gente tem se mantido na presença dele. Mas com as dificuldades, aí minha mãe ficou de cama, foram 7 anos de enfermidade, né, ela não andava, alimentava por sonda, não falava. Aí, na conversão, a gente foi adquirindo experiência pela oração. Agora, o interessante é que ela converteu primeiro. E na oração dela, eu era... não tinha nada para converter, nada. Gostava muito de rock, gostava muito de som pesado. E nada, assim, me convenceria, né? De uma conversão, de ir aos pés do Senhor. Mas foram tão poucos dias, Márcia, que ela converteu no dia 1º e no dia 10, sobrenaturalmente, eu aceitei o Senhor também. Olha, glória a Deus. E logo após, dia 13, Cláudia também se converteu. Então o Senhor fez uma obra assim, acho fantástica. Conjunta e rápida, Conjunta, né? porque ele já sabia que... Exatamente. Ia contar com vocês. Lá na frente ele ia contar conosco. Exatamente, Amém. gente, que maravilha. É. Então, Paty, como é que foi que você falou que aos 21 anos começou a ter um relacionamento e tal, começou a ver a importância e a necessidade de orar. Foi aí que mudou sua vida, que você começou realmente a ser uma mulher de oração. Sim. E aí você conheceu seu marido. Agora eu quero que você fale desse testemunho. Tá certo. Na verdade, elas falaram que elas, né, aproveitaram muito, eu também, por ser carioca, eu gostava muito de samba, eu também curti muito isso, sabe, Márcia? Você perdeu totalmente o sotaque, né? É raro, a minha né? irmã fala mais, eu não falo muito, não. É raro, geralmente as pessoas têm sempre um pouquinho de sotaque, ela perdeu totalmente, até esqueci que você era carioca. Então, e aí, na verdade, eu comecei a namorar com meu esposo aos meus 17 anos, né, e ali foram assim, várias situações que aconteceram. Quando eu cheguei aos 22 anos, eu engravidei. Eu namorei com 17, noivei, aí engravidei com 22 para 23 anos. Então, nesse momento, nesse período de 21 a 23, já estava conhecendo, iria à igreja, Lagoinha, começando a frequentar. Aos 23 anos, eu engravidei, né, de 22 a 23 anos. E ali, eu já estava indo, né, entreguei minha vida de fato ao Senhor. E Deus colocou mulheres que estão nos assistindo agora, que eu queria falar, que é a Cristina, quero mandar um beijo para ela. A Beth, que está hoje no CTMDT, uma mulher também muito de oração. Maria José, conhecida como Zezé, foi uma muito amiga. Colocaram essas mulheres para estar junto comigo. E ali eu morava num barracão, ali no bairro Esplanada. E tudo começou ali.
Porque meu marido, ele era o usuário. Então, quando eu casei, eu Usuário sabia... de drogas. Usuário de drogas, dependente, né? Então, quando eu casei, eu sabia que ele fumava, mas eu não sabia do que estava por trás disso. Então, eu casei, né, tive o meu primeiro filho, que ele vai fazer 20 anos agora esse ano, Pedro. E moramos num barracão e ali começou um processo. Essas mulheres de Deus vieram para a minha vida. E ali eu comecei a ver a importância da oração. Porque ali nós orávamos, ali nós íamos para o Monte Palmares, pertinho da sua casa. Nós íamos ali, fazíamos vigília, orávamos nas praças, quando não tinha uma casa para orar. Às vezes nós íamos para a praça, perto do bairro, para orar pela família, pela vida, né, do meu esposo. E elas também acreditavam nessa conversão. E isso, Márcia, durou 8 anos, praticamente, de oração pela vida do meu esposo. Eu até costumo brincar que tem oração que a gente fala que pode ser um pezinho de jabuticaba, né? Como pode ser também um pé de couve, né? Aquelas medinhas. Às vezes você vai ali regar aquela terra, né? Chorando, orando, declarando, crendo, para demorar às vezes 10, 20 anos, né? Tempos de dificuldade, né? Tempos de dificuldade que te levam à oração. Isso. Mas depois vem aquela fruta com saborzinho de mel, né? E às vezes tem aquele milagre rapidinho ali, que é o guisadinho da couve. Em 3 semanas você faz o guisado, acontece também. Mas no meu caso foi perseverança na oração. E Deus transformou totalmente a vida do seu marido. Graças a Deus, já tem mais de 10 anos que hoje ele é liberto, né? Ele, quando tem convites, ele vai na igreja, né, ministra, fala do que o Senhor tem feito na vida dele. Né? E então, ele mandou um recadinho para você. Mandou? Um beijo, amor. Minha pastora mais linda do mundo. Juninho e Pedro, estamos ligados. Sou esposo da Patrícia e o Pedro filho. Amém. Pedro, um beijo. Israel, meu maridão. Que delícia. É chamado de Juninho? Eu chamo de Juninho. Ele conhecido como Celso Júnior, mas é Juninho. Que bom, que delícia. E é lindo o que Deus tem feito nas nossas vidas, Márcia, porque são muitas coisas pra gente falar nesse período, né? Deus subir em favela com ele, para buscar droga, né? Eu fui uma pessoa codependente, né? Achando que eu poderia ajudá-lo de uma certa forma na época e eu não sabia, até com meu filho nos braços, eu subia com o carro, querendo ajudá-lo. Por isso que às vezes a pessoa está ouvindo. Eu também trabalho na Casa Rosada, junto com a pastora Ana Lúcia, nesse grupo. Toda quarta-feira, às 14 horas, também existe um grupo de codependência para cuidar dessas mães, como aconteceu comigo. Porque eu não sabia o que fazer naquela época, há 20 anos atrás, vamos dizer assim, praticamente quase 15 anos atrás. E hoje nós estamos ali com esse grupo também para ajudar, além das Déboras, né? Nós ajudarmos essas pessoas. Né? Porque a gente acaba ficando doente também. Com certeza. São situações, né, gente, muito complicadas. Você está citando uma situação que é muito difícil, que infelizmente, muitas milhares de famílias vivem essa situação de ter alguém dentro de casa dependente químico, seja de droga, seja de drogas ilícitas ou ilícitas, né, que a gente tem, infelizmente. Mas a gente querendo o poder da oração. É por isso que a gente está fazendo esse programa hoje. Para que você também que está enfrentando uma situação aparentemente impossível, aos seus olhos impossível, veja e creia que há poder na oração, né? Eu tenho que ir para a culinária, mas antes eu queria que vocês duas falassem. Você vai falar mais ainda, calma, filha. Você quer falar alguma coisa agora, assim, que tem que ser agora? Não, você que sabe. Tem só um pedacinho que eu queria só completar. Pode falar. Dessas irmãs, porque é importante falar isso, a gente visar sobre essa unidade da oração, né? Essas irmãs, porque você falou agora que como é importante a gente orar e que a gente vai ver o resultado. Tem uma dessas 3 que eu falei, que ela ia comigo ao banheiro, ele colocava as drogas num certo lugar e ela ungia com óleo e ela começava a orar e declarar, repreendendo ali. Amém. Ao ponto do meu esposo, meu marido falar, você está mexendo na minha droga, porque não está dando efeito nenhum. Glória a Deus. Então, o poder da oração, eu falava assim para as irmãs, vamos orar mais para dar certo. Está dando certo. Então, era muito gostoso de ver, mover de Deus, né? Quando você começa a ver os resultados, é bom demais, gente. Orar já é uma delícia, quando você começa a ver o resultado. Quando é que vocês sentiram, então? Você falou que começou assim, né? Foi naturalmente pela necessidade. E quando é que vocês começaram, Deus começou a levantar vocês para orar e interceder tanto pelas outras pessoas, a ponto de vocês não fazerem nada na vida além disso? Vocês abriram mão de uma carreira, né? De uma profissão, de outro trabalho, ou de estudar uma faculdade ou pós-graduação, essas coisas todas que os jovens querem fazer, né? E se dedicam totalmente à oração? Em primeiro lugar, a dificuldade do período que passamos. Em 89 nós convertemos, minha mãe já estava
doente, né, Soninha, acamada. E como minha mãe mexeu muitos anos com a linha kardecista, né? Uma macumba, não deixa de ser uma feitiçaria, uma bruxaria. E a necessidade de muita oração para a libertação dela nos levou a largar todas as coisas, dedicar somente a ela. Então foram 7 anos, né, de oração, intercessão. E nesse período Deus foi nos dando dons. Verdade. A dificuldade nos levou a orar e a oração. O Senhor foi nos dando os dons espirituais, né? Para a gente ter a direção para até mesmo orar por ela. Porque é muito triste, Márcia, a gente ver uma mãe, um ente querido da gente, no caso da minha mãe, ela não falava, ela não andava. Então, a gente não tinha nenhuma resposta dela em orar, ter aquela... Como ela não andava, não falava, né? Então, na verdade, a gente não via se estava tendo resposta pelas orações. Mas pelos dons, o Senhor foi nos dando estratégias e nos mostrando que realmente que era para a gente continuar. Deixando claro, gente, para quem tem gente de todas as maneiras e todos os níveis de maturidade com Deus que assistem a gente, né? Então, os dons espirituais são dons de revelação, dons de visão, de profecia, discernimento espiritual, né? Então, são os dons que Deus deu a elas. Elas 3 têm esses dons, né? A gente ora junto e tantas pessoas são abençoadas através delas. Deixando claro que a gente sabe que muitas pessoas ficam procurando um profeta, né? Vai atrás de um profeta, vai atrás de outro, vai atrás de outro, vai atrás de outro. Então, não é isso que Deus deseja para nós. Você tem que ter uma igreja, você tem que ser pastoreado, você tem que estar, né, sob a sua liderança. Agora, Deus usa quem Ele quiser para abençoar a sua vida. Se Ele quiser levantar alguém para te abençoar dessa maneira, amém. Se não, você tem a principal fonte, que é a palavra de Deus, né? A nossa principal fonte. Resumindo, essa questão toda, graças a Deus, ela foi salva. Deus nos deu essa bênção maravilhosa. Nossos pais não estão mais aqui, mas estão num lugar muito melhor. Glória a Deus. Do que a gente. E aí, nós começamos, na verdade, o ministério em 98. A gente começou a atender as pessoas, a gente começou a ver as necessidades, aí a gente começou a ajudá-las. E começou, né, a gente começou a obter os resultados. São, assim, coisas maravilhosas, são muitos testemunhos, muitos, né? Muitos. Coisas, assim, tremendas o que Deus faz através da oração. Amém. Né? E oração é para todo aquele que crê em Jesus, ele pode orar que Deus vai abençoar. Agora, tem aquela questão do chamado, né? O ministério. Então, Deus ele vai te capacitar para o ministério. Mas orar, todos nós. Com certeza. Todos nós temos que orar. Com certeza. O Senhor Jesus nos ensinou. Né? Foi o maior exemplo para a gente. Com certeza. Ensinando a orar. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Calma, tem 1 minutinho ainda. Mas a gente vai logo depois do intervalo, a gente vai para a culinária, aprender a fazer uma coisinha ali que eu tô curiosa para provar. A Ellen Karine vem ensinar a gente a fazer dadinhos de tapioca com melado, com uma calda, com um tanto de coisa boa, que daqui a pouco a gente vai aprender. Ela disse que é facílimo, né, Ellen? Super fácil. Mas antes, eu tenho 1 minutinho ainda, Ana? Tá. A Bárbara, que é a nossa editora, tá dodóizinha hoje. Bárbara, beijos, viu? Já mandou um recadinho aqui pra gente. A gente também tá sentindo sua falta, com saudades. Viu? Fica quietinha aí pra você ficar saradinha logo. Graças a Deus não é dengue, é só uma virose. Rapidinho vai estar bem. Oração resolve, né? Oração em primeiro lugar. Eu falei pra ela, nós estamos orando por você. E fazer e obedecer também, né? As recomendações médicas, por isso que ela não veio. Se dependesse dela, ela estava aqui, dodóizinha, né? Que ela é muito comprometida. E a Ana Flávia, que é chefe de edição, de redação aqui da Rede Super, está ajudando a gente aqui no programa, dirigindo o programa de hoje. Obrigada, Ana Flávia. Bom, tem vários recadinhos de pessoas de vários lugares do Brasil, que bom, né? Falando assim, boa noite, eu estou assistindo os testemunhos. Cadê? Santa Luzia, Minas Gerais, minha mãe te ama demais. Eu sou Débora, eu tenho 9 anos, acompanho seu programa desde que eu estava na barriga da minha mãe. Acho suas filhas um exemplo para mim. Oh, Débora, que linda essa idade da Mariana. Então, a gente estava grávida junta, né? Eu e sua mamãe. Um beijo muito grande para vocês.
A Juliana de São João del Rei está pedindo oração pela família. Assistindo os testemunhos também, a Miriam Silveira de Blumenau, Santa Catarina. Um beijo para vocês todos. Deus abençoe. Minhas irmãs, a paz, gosto muito de assistir o seu programa. Sou de Camaçari, na Bahia. E sou da Assembleia de Deus, oro pela nossa família. Meu nome é Lindaura. Beijos, Lindaura. Olá, boa noite, uma bênção esse canal, só programa abençoado. Beijos, Marcela de Itajaí, Santa Catarina. A Vivian Fernandes, do Rio de Janeiro, é sua conterrânea, Patrícia. E ela está falando aqui, esse é meio grandinho, daqui a pouco eu leio no intervalo e leio o seu recadinho aqui para as meninas responderem sobre a oração, tá bom, querida? Você do Rio de Janeiro. A gente acha que tem um minutinho para o intervalo, então eu queria que vocês contassem rapidamente um testemunho. Vocês podem escrever livros, né? Eu acho que vocês deveriam, inclusive, escrever livros de testemunhos de respostas de oração que vocês tiveram, tanto de vocês quanto das pessoas. Depois do intervalo, depois da culinária, a gente vai voltar e conversar mais um pouquinho. Eu quero que a Betinha conte um testemunho pessoal, né, Betinha? Certo. Que está vivendo agora, acabou de viver. Mas agora que vocês contassem rapidamente o testemunho de alguém que vocês se lembram. Bom, posso contar um testemunho a respeito do meu irmão, né? Ele viajou para São Paulo, né? E eu lembro que eu estava sentada na sala lá da minha casa e de repente eu tive uma visão. Eu tive uma visão em que aqui em Belo Horizonte não estava chovendo, mas o lugar que eu vi estava chovendo, eu vi um carro rodando na pista para bater nele. Aí eu olhei aquilo e falei, Senhor, que é isso? Aí eu comecei a orar, né? Repreendi um espírito maligno que queria, né, provocar um acidente, né, contra a vida dele. Repreendi aquilo e fiquei tranquila. Aí meu irmão chega, aí ele vira para mim e fala assim, Soninha, na divisa de Minas com São Paulo, começou a chover, um Voyage rodou na pista, parou assim de frente para o meu carro. Olha. Ou seja, na hora que Deus me mostrou, eu estava na brecha. Deus foi ali e deu o grande livramento para ele. Glória a Deus. Né? Então glória, tem muitas glória a Deus. Deus é bom demais, ele nos ouve, né, gente? Ele nos ouve em coisas grandes, em coisas pequenas, em detalhes, em coisas que aos nossos olhos até são coisas bobas, mas ele nos ouve, ele tem prazer em nos ouvir. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.